Você sabia que quando Deus libera uma bênção sobre você, algo extraordinário começa a se mover no mundo espiritual? Já se perguntou por que certos momentos da sua vida parecem ficar mais difíceis justamente quando uma vitória está chegando? Isso acontece porque você está prestes a ser abençoado por Deus. E no vídeo de hoje vou te mostrar o que acontece no mundo espiritual quando você é abençoado por Deus. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Eu vou viver o milagre, para que possamos declarar vitória sobre toda a força do mal. Vamos ao vídeo. Quando Deus decide abençoar alguém, essa ação não fica restrita ao ambiente físico. O plano espiritual desperta, e aquilo que parecia comum se torna cenário de grande movimentação celestial. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. No livro de Daniel, capítulo 10, o anjo afirma que desde o primeiro dia em que Daniel orou, a resposta já havia sido liberada por Deus, mas forças espirituais tentaram impedir sua chegada. Isso revela que quando Deus abençoa, o mundo espiritual entra em guerra para garantir que essa bênção alcance o destino certo. Quando Deus libera uma bênção, Ele não apenas entrega algo, Ele abre portas, derruba barreiras e inicia um processo espiritual que nenhum ser humano vê, mas que todos sentem. Muitas vezes, antes da bênção chegar, o ambiente ao redor se torna mais pesado, mais confuso, mais turbulento. Não é coincidência. Isso acontece porque forças contrárias tentam atrasar aquilo que Deus já decidiu liberar. Estudiosos afirmavam que toda oração e toda promessa ativada por Deus gera um movimento tão forte nos céus que até os anjos se posicionam a favor do povo de Deus. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. O livro de Salmos, capítulo 34, afirma que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Isso não é poético, é literal. Quando Deus ordena proteção ou vitória, anjos são enviados para cumprir essa ordem. Mas há algo ainda mais sobrenatural. Quando Deus abençoa, Ele não apenas concede algo, Ele declara guerra ao que tentava impedir o avanço. A bênção é a prova de que Deus está interferindo na história. E quando Deus interfere, nada permanece como estava. Algo se rompe no invisível. Algo se move na esfera espiritual. O livro de Jó, capítulo 1, mostra que até o inimigo reconhecia que Deus colocava um cerco de proteção ao redor daqueles que estavam debaixo da sua bênção. Isso significa que quando Deus abençoa, Ele cerca, protege, levanta e fortalece. E aqui vai uma pergunta para você. Quantas vezes a vida pareceu ficar mais difícil justamente quando uma vitória estava prestes a chegar? Quantas vezes você sentiu que algo invisível estava pressionando, tentando impedir o avanço? Comente aqui abaixo se já passou por isso. O fundo dessa realidade é simples, mas profundo. A bênção de Deus é um decreto, e quando o Altíssimo determina algo, nenhuma força espiritual pode cancelar. Pode tentar atrasar, pode tentar confundir, pode tentar pressionar, mas não pode impedir. Deus cumpre o que promete. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, afirma que tudo o que Deus faz já está determinado desde a eternidade. Isso significa que a bênção sobre sua vida não surgiu agora. Ela já estava no plano divino muito antes de você nascer. Quando Deus abençoa alguém, o mundo espiritual reage porque a bênção não é apenas um presente, é uma ordem divina que muda destinos. E essa ordem mexe com estruturas que existiam muito antes do problema surgir. É por isso que muitos sentem um peso diferente, uma resistência inesperada ou até ataques emocionais, familiares e espirituais no exato momento em que a vitória está prestes a se manifestar. Não é coincidência, é reação espiritual. Quando uma bênção é liberada por Deus, os céus se alinham. É como quando Deus falou com Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 2.
e eu te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Essa não foi apenas uma promessa bonita, foi um decreto eterno. E desde aquele momento, a história espiritual de Abraão mudou completamente. A bênção abriu caminhos, trouxe proteção e ativou movimentos espirituais que atravessaram gerações. Isso revela que a bênção de Deus não toca só o presente, toca o futuro. E se a bênção toca o futuro, então inevitavelmente mexe com o mundo espiritual. É por isso que muitas vezes, quando Deus decide levantar alguém, surgem levantes, conflitos, pressões e até ataques inesperados. Não porque Deus deseja sofrimento, mas porque aquilo que Ele liberou provoca agitação no reino espiritual, e tudo o que está fora da vontade dele tenta resistir. Jesus falou algo poderoso em João capítulo 10, versículo 10, que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para trazer vida e abundância. Isso deixa claro que quando Deus libera algo, o inimigo tenta bloquear, mas não pode impedir, apenas tenta atrasar, como ocorreu com Daniel. Ainda assim, a resposta chegou, sempre chega. Estudiosos explicavam que o mundo espiritual reage a cada movimento de Deus. Eles ensinavam que quando o Altíssimo libera uma bênção, os anjos se posicionam em volta daquele que recebeu a promessa e, ao mesmo tempo, forças contrárias se levantam tentando resistir. Isso gera conflitos invisíveis que refletem no mundo físico. Por isso, tanta gente vive períodos de luta intensa justamente antes de uma grande mudança. E aqui está uma verdade que muitos nunca perceberam. A bênção de Deus atrai guerra espiritual porque ela altera territórios. Quando Deus abençoa, Ele tira alguém de um ambiente de derrota e coloca em um ambiente de propósito. E toda mudança de território gera reação. A Bíblia mostra isso em Deuteronômio capítulo 28, versículo 7. O Senhor fará que os teus inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos diante de ti. Ou seja, Deus não evita a batalha, Ele garante a vitória. Um dos maiores sinais de que Deus está prestes a abençoar alguém é justamente um aumento de pressão espiritual. Muitas pessoas dizem, parece que tudo piorou de uma hora para outra. Mas essa percepção muitas vezes é prova de que algo já foi liberado por Deus e está prestes a se manifestar. O mundo espiritual sente antes do natural ver. Outra verdade espiritual é que quando Deus abençoa alguém, Ele coloca proteção ao redor dessa vida. Jó capítulo 1, versículo 10, mostra que até o inimigo reconheceu isso. A bênção de Deus não vem sozinha. Ela traz cobertura espiritual. E essa cobertura é tão forte que impede qualquer plano espiritual contrário de prevalecer. Quando Deus abençoa, Ele coloca um cercado espiritual que impede a queda, impede a destruição e impede que o propósito seja abortado. É por isso que muitos, mesmo enfrentando batalhas fortes, continuam de pé. Não é força humana, é proteção divina. E essa proteção, segundo estudiosos cristãos como Francis Schaeffer, não é simbólica, é real, ativa e plenamente consciente. Os anjos trabalham, vigiam e se movem por ordem do Altíssimo. Quando Deus libera uma bênção sobre alguém, essa ação não nasce no momento presente. Ela faz parte de um plano muito maior, preparado por Deus antes mesmo da existência do mundo. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, afirma que tudo o que Deus realiza já está definido desde a eternidade. Isso significa que a bênção que está chegando até você não é improviso, não é acaso, não é sorte. É cumprimento de algo eterno. A Bíblia deixa claro que o mundo espiritual reage com força quando Deus decide abençoar alguém. Isso acontece porque toda bênção é uma intervenção do céu na história humana. Quando Deus intervém, cadeias se quebram, muros caem, portas se abrem e os céus se movem a favor do seu povo.
O livro de Atos, capítulo 12, mostra isso quando Pedro estava preso e Deus enviou um anjo para libertá-lo. Essa ação espiritual interferiu no mundo físico e mudou o desfecho da história. E é assim com cada um de nós. Quando Deus abençoa, algo se rompe no invisível. Os anjos recebem ordens, as forças contrárias perdem terreno, o propósito de Deus avança. Por isso muitos sentem batalhas, pressões e conflitos minutos antes de uma resposta chegar. É o mundo espiritual reagindo à aproximação da vitória. Grandes estudiosos explicavam que a bênção de Deus é como uma luz acesa em meio às trevas. Quando a luz aparece, aquilo que vivia escondido começa a se mover. A reação das trevas não significa a derrota do crente, significa que a luz está chegando. E isso precisa ser entendido espiritualmente. Não é exagero, não é metáfora, é batalha real. Quando Deus abençoa um filho, essa pessoa é marcada no mundo espiritual. O reino das trevas identifica essa marca e tenta resistir, mas não consegue impedir, apenas tenta atrasar. É o que aconteceu com Daniel. O anjo disse que a resposta foi liberada no primeiro dia. Isso mostra que Deus não demora, Ele decide. A batalha ocorre no caminho. Por isso muitos vivem aquela fase de turbulência antes da promessa se cumprir. Muitas vezes, pessoas começam a se afastar, situações ficam estranhas, portas parecem se fechar, ambientes se tornam pesados. Não é o fim, não é castigo, é movimentação espiritual. É como se o mundo invisível estivesse sendo reorganizado para que a bênção chegue no tempo certo. E aqui vai uma verdade profunda. Quando Deus abençoa você, Ele também reorganiza a sua vida para que você consiga carregar essa bênção. Às vezes, isso envolve afastamento de pessoas que não caminharão com você, quebra de ciclos que já não fazem parte do seu propósito, encerramento de portas que não combinam com seu chamado. A bênção não chega sozinha, ela traz mudança. E mudanças nem sempre são confortáveis, mas sempre têm propósito. A Bíblia é clara sobre isso em Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas incluem batalhas, conflitos, ajustes, separações, portas fechadas e até pressões espirituais. Quando Deus decide te abençoar, Ele prepara tudo ao redor para que a bênção não seja perdida. Outro ponto poderoso é que quando Deus abençoa, Ele dá discernimento espiritual. Isso faz com que a pessoa comece a notar coisas que antes não percebia. Situações que pareciam normais passam a ter outro significado. Conversas revelam intenções, ambientes revelam atmosferas. Isso não é paranoia, é discernimento. A bênção ativa a visão espiritual porque Deus não entrega algo grande a alguém que anda no escuro. Essa realidade é vista claramente em 2 Reis, capítulo 6, quando Eliseu orou e pediu para que Deus abrisse os olhos espirituais do seu ajudante. Quando seus olhos foram abertos, ele viu carros de fogo e anjos ao redor da montanha. Eles já estavam lá, mas ele não via. Quando Deus abençoa alguém, Ele abre visão espiritual para entender o cenário ao redor. E aqui está algo profundo. A maior guerra espiritual acontece justamente antes da maior bênção. Isso é visto na vida de Jesus no deserto, quando o inimigo tentou impedir o propósito. Mas depois da batalha, veio o ministério, veio a unção, veio o impacto. Isso revela que, se a guerra aumentou, é porque o propósito está próximo. Quando Deus abençoa alguém, o mundo espiritual não apenas reage, ele se curva. A bênção é uma ordem soberana. Não é uma opinião, não é uma sugestão, não é um desejo. É um decreto absoluto do Criador. E nenhum espírito contrário, nenhuma resistência humana, nenhuma estrutura espiritual tem poder para impedir aquilo que Deus decidiu liberar. A bênção não é negociável, ela é cumprida. Chegamos ao ponto mais profundo desta mensagem.
O que realmente acontece no mundo espiritual no instante em que Deus abençoa alguém? Primeiro, os anjos recebem ordem direta. Salmos, capítulo 91, versículo 11, diz que Deus dá ordens aos seus anjos para guardarem seus filhos. Isso significa que quando a bênção é liberada, uma nova comitiva de anjos pode ser enviada, um novo nível de proteção é estabelecido e caminhos invisíveis começam a ser abertos. É como se o mundo espiritual entrasse em estado de missão. Tudo se move para alinhar o que Deus decidiu. Segundo, o nome da pessoa é declarado no mundo espiritual. A Bíblia mostra isso quando Jesus diz, em Lucas capítulo 22, versículo 32, que orou especificamente por Pedro para que sua fé não faltasse. Jesus não falou com a multidão, ele falou com o céu. Isso revela que cada nome é citado diante de Deus quando uma bênção é liberada. O céu sabe quem você é. O mundo espiritual sabe quando Deus toca sua história. Terceiro, territórios espirituais são ajustados. Daniel capítulo 10 revela que principados, domínios e autoridades espirituais se movem diante de uma ordem divina. Quando Deus abençoa alguém, ele não mexe apenas na vida da pessoa, ele mexe no território em que ela está. Ele amplia a influência, ele quebra cadeias espirituais, ele remove obstáculos invisíveis. E tudo isso é definido no exato instante da bênção. Quarto, promessas antigas são ativadas. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, mostra que Deus já determinou seus propósitos antes da criação do mundo. Isso significa que quando Deus te abençoa hoje, Ele pode estar ativando algo que Ele planejou séculos atrás. Não é apenas um presente momentâneo, é cumprimento de eternidade. E o mundo espiritual reconhece isso imediatamente. Quinto, o inimigo perde direitos. Isso é revelado claramente em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Onde Jesus derrota os poderes espirituais e os expõe ao desprezo. Quando Deus abençoa alguém, ele retira qualquer legalidade espiritual que o inimigo tentava usar contra aquela vida. É como se o nome da pessoa fosse retirado de um livro de acusações e colocado no livro da autoridade. Isso provoca uma reação espiritual profunda. E aqui vai uma revelação. Quando Deus abençoa, Ele muda a atmosfera espiritual ao redor da pessoa. Ambientes começam a se encaixar, portas se abrem com mais facilidade, pessoas específicas surgem para ajudar e até situações que pareciam impossíveis começam a fluir. Isso não é sorte, não é coincidência, é atmosfera espiritual transformada. Estudiosos afirmavam que quando Deus decide abençoar alguém, o universo inteiro se movimenta para que essa bênção chegue ao destino correto. Nada fica parado, nada fica resistente. O comando de Deus é absoluto. É por isso que muitos, quando recebem uma bênção, sentem paz profunda, descanso emocional ou clareza espiritual. Isso não é sentimento. É o resultado da guerra espiritual vencida no invisível. Antes de finalizar, quero te convidar com carinho a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem. Aqui você encontra estudos profundos, revelações bíblicas e conteúdos que edificam sua vida espiritual. Agora deixo este chamado. Se ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, este é o momento. Abra seu coração. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E busque uma igreja perto da sua casa para caminhar em comunhão, aprender a palavra e crescer espiritualmente. Esse passo transforma destinos. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Que Ele te cubra com graça, te fortaleça nas batalhas e te levante com poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém.